Oi irmãos, tudo bem? Bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal, mais um vídeo disso da Palavra de Deus. E hoje, continuando nosso ano bíblico, nós vamos ler Parábola de Jesus, capítulo 17, Alento nas Dificuldades. Antes de iniciarmos, gostaria de lembrar aos irmãos que esse é apenas um resumo do meu resumo. Recomendo aos irmãos a leitura do capítulo completo lá no aplicativo da Bíblia ou escutar o audiobook. Então vamos lá. Parábola de Jesus, capítulo 17. Alento nas dificuldades. Em seus ensinos, Cristo relacionava com a advertência de juízo o convite da graça. O Filho do Homem não veio, disse ele, para destruir as almas dos homens, mas para salvá-las. Porque Deus enviou seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Sempre que Jesus falava do juízo, Jesus também falava do convite da graça. Deus não é aquele ser maldoso como as pessoas pensam, que quer vir fazer vingança. Deus quer salvar a todos, mas apenas aqueles que aceitam o convite da graça é que serão salvos. Cristo advertira os homens da vinda do reino dos céus e censurara-lhes severamente a ignorância e indiferença. Os sinais do céu que prediziam o tempo reconheciam rapidamente, mas os sinais do tempo que apontavam tão claramente sua missão não eram discernidos. As pessoas elas olhavam muito para os cenários em voltas. Elas entendiam que o cenário estava montado para Cristo vir, mas elas não entendiam a missão de Jesus. Hoje nós temos um cenário montado para Jesus voltar e muitas vezes não estamos entendendo de fato qual que é a nossa missão agora para o tempo em que estamos vivendo. Olhamos aqui e muitas vezes eu e você estamos preocupados com algumas coisas que são importantes, com algumas reformas que são importantes e esquecemos de falar do convite da graça. Eu sempre falo aqui do quanto que as reformas são importantes. Reforma de saúde, a vida no campo e outras coisas mais que devemos mudar, a educação no lar, a família. O quanto isso é importante, mas isso não vale de nada se eu pensar apenas em juízo e esquecer de tocar a última trombeta, convidando o mundo que está prestes a perecer a reconhecer um Salvador misericordioso que está disposto a salvar a todos. O último convite de graça, o último convite da graça, o último convite para nós aceitarmos o nosso Salvador. Os homens de então estavam tão prontos, porém, como hoje estão, para concluir que são os favoritos do céu. E que a mensagem de advertência destina-se a outros. E aqui entra um outro ponto importante. As mensagens de advertência que devemos dar, muitas vezes nós as damos e nunca colocamos a nós mesmos. Nós achamos que as mensagens de advertência são para os outros e muitas vezes nós esquecemos que a mensagem deve ser para nós também. Olhamos para o mundo a perecer, olhamos para as pessoas perdidas no mundo, fazendo e servindo os prazeres do mundo e esquecemos e achamos que o convite de graça, da graça, o apelo para o arrependimento são para eles e não para nós, porque somos muito favorecidos, porque andamos no caminho do Senhor, porque vamos à igreja, porque temos o conhecimento da verdade, quando é muito mais para nós que conhecemos a verdade do que para aqueles, porque cada um será julgado conforme o seu conhecimento. Devo levar o convite, devo mostrar que eles estão errados, mas primeiramente quem precisa aceitar o convite e mudar a minha própria vida sou eu, antes de levar a mensagem aos outros. A mensagem de misericórdia e de amor de Deus vem primeiramente a mim e depois aos outros, e eu sirvo como um canal de bênçãos. A mensagem vem a mim e eu a compartilho com as pessoas. Eu não prendo a mim, não acho que a mensagem é só para mim, mas também não acho que a mensagem é só para os outros. A mensagem é para todos, me incluindo.
Mas muitas vezes, por estarmos no caminho correto, por conhecermos a verdade, por conhecermos a Jesus, por termos nos entregado a Jesus através do batismo, por frequentarmos a igreja, por estudarmos a Bíblia, achamos que as mensagens não são para nós, achamos que somos diferenciados dos outros. Devemos tomar cuidado, muito cuidado com isso. Houver um levante em Jerusalém e Pilatos tentara sufocá-lo pela violência. Numa ocasião, seus soldados invadiram o átrio do templo e degolaram alguns peregrinos galileus, no ato de oferecer seus sacrifícios. Os judeus consideravam a calamidade um castigo motivado pelos pecados das vítimas, e aqueles que narravam esse ato de violência faziam-no com satisfação íntima. Segundo seu modo de ver, sua felicidade era a prova de serem muito melhores e por isso mais favorecidos de Deus do que aqueles galileus. E muitas vezes nós olhamos para as pessoas sofrendo no mundo e às vezes dá aquele ar de satisfação. Comigo isso não acontece porque eu sou um filho de Deus. Eu vejo uma pessoa sofrendo com uma doença, um câncer, porque degradou a sua vida por completo. Graças a Deus comigo isso não acontece, porque eu sou diferente, porque eu não bebo, porque eu não fumo, porque eu não como essas comidas erradas, essas depravações por completo. Eu sou diferente, então essa mensagem não é para mim. E aí eu dou aquele sorriso de satisfação interno, achando que sou melhor do que os outros. E quando eu dou esse sorriso de satisfação, eu estou muito pior, muito na lama. Exatamente como os fariseus, achando que a mensagem de misericórdia, a mensagem de arrependimento é para os outros, mas eu, que sou justo na minha própria justiça, que não serve de nada, acho que essa mensagem não é para mim. Os discípulos de Jesus não aventuraram exprimir sua própria opinião sem ter ouvido a de seu mestre. Ele lhes dera lições adequadas no tocante ao julgar o caráter de outros homens e a medir a retribuição conforme seu juízo acanhado. E aqui então uma lição importante que os discípulos já sabiam e que nós temos que ficar repetindo todas as vezes. Não devemos julgar o caráter das pessoas, não devemos julgar a atitude das pessoas, devemos advertir, você está em caminho errado, você está fazendo errado, devemos admoestar. Deus deseja transformar a sua vida, Deus deseja que você abandone os seus maus caminhos, Deus deseja de fato fazer uma transformação e uma limpa em sua vida. Devemos advertir, admoestar, mas nunca julgar, nunca condenar. E os discípulos já sabiam isso, eles tinham sua própria opinião, mas eles ficaram quietos e guardaram para si, esperando para ver qual era a opinião de Jesus. Muitas vezes eu e você devemos guardar as nossas opiniões malignas para nós mesmos, clamar a Cristo, clamar que o Espírito Santo transforme a nossa vida para que nós não tenhamos mais esse tipo de opinião, para que nós não nos achemos superior aos outros, para que nós não condenemos aos outros. Muitas vezes falamos uma coisa, sai da boca para fora as palavras de Cristo, mas internamente estamos com aquele mesmo sorrisinho, achando bom que os maus estão perecendo, quando deveríamos olhar com amor e misericórdia para cada um ao nosso redor. Contudo, esperavam que Cristo denunciasse esses homens como mais pecadores que os demais. Era esse o desejo deles. Esses homens eram pecadores mesmo, de fato, e deveriam morrer. Grande foi sua surpresa pela resposta. Qual foi a resposta de Jesus? Cuidai-vos que esses galileus foram mais pecadores do que todos os galileus por terem padecido tais coisas? Não! Vos digo antes que, se vós não arrependerdes de todos, de igual modo, perecereis. Então aqui Jesus coloca todos no mesmo nível, todos no mesmo patamar. Se você não se arrepender, você vai parecer igual esses galileus que estavam causando a rebelião, aqueles galileus que foram mortos. Se você não se arrepender, se você não se voltar a Deus, se você não, de fato, retroceder dos seus maus caminhos, você tem o mesmo destino que aqueles galileus que foram mortos pelos homens de Pilatos. Serão mortos, irão perecer. Se eu e você não nos arrependermos hoje dos nossos maus caminhos, das nossas más vontades, clamarmos para que o Espírito Santo transforme a nossa vida e, de fato, Cristo vive em nós, nos coloque em nós o seu caráter perfeito, não por nossos méritos, mas todos os méritos dele, pela graça dele, iremos perecer.
A tempestade da vingança... É esse? Não, aqui. Estas terríveis calamidades tinham por finalidade induzi-los a humilhar o coração e arrepender-se de seus pecados. Muitas vezes nós vemos o mundo perecendo para nos arrependermos dos nossos pecados, para vermos que não estamos isentos aqui. E muitas pessoas, durante essa pandemia que vivemos, principalmente aqueles que fizeram a reforma de saúde, que julgam ter uma saúde melhor do que a dos outros, e podem realmente ter, e deveriam ter, por ter uma alimentação diferenciada, se colocavam no patamar: essa doença não me pega, eu não vou ficar doente porque eu sou diferente. E aí a doença veio para ele, às vezes veio para familiares, viu pessoas queridas morrerem, viu pessoas queridas ficando muito mal. Às vezes ninguém morreu, às vezes se recuperou, mas esse tipo de calamidade não vem para julgarmos, condenarmos, nos acharmos melhor. Vem como uma advertência para as nossas vidas, para nos arrependermos dos nossos maus caminhos. A tempestade da vingança acumula-se para desencadear-se logo sobre todos que não acharam refúgio em Cristo. E de fato, a perdição virá para todos que não acharam refúgio em Cristo, para aqueles que não quiseram a Cristo, para aqueles que se afastaram de Cristo, para aqueles que acharam que haveria caminhos melhores, para aqueles que não quiseram de fato se converter dos seus maus caminhos para andar no caminho de Cristo. Falando Jesus aos discípulos, e a multidão olhava com visão profética para o futuro e via Jerusalém sitiada por exércitos. Naquele momento Jesus estava falando e já estava vendo alguns anos ali Jerusalém sitiada por exércitos. Ouvia o barulho dos estranhos que marchavam contra a cidade escolhida e via aos milhares perecendo no cerco. Muitos judeus eram então assassinados, como aqueles galileus no átrio do templo, no próprio ato de oferecerem o sacrifício. As calamidades que sobrevieram a alguns indivíduos eram advertências divinas a uma nação igualmente culpada. Antes de que todos sejam destruídos, alguns são destruídos aos poucos. Antes de nós vermos todo um povo perecer, poucos vão perecendo. Nós vemos a destruição, como diz o ditado popular, comendo pelas beiradas, como avisos para que eu e você nos convertamos dos nossos maus caminhos, para que eu e você, de fato, nos voltemos a Deus e façamos toda a vontade de Deus. As calamidades que sobrevieram a alguns indivíduos eram advertências divinas de uma nação igualmente culpada. Já disse. Se vós não se arrependerdes, disse Jesus, todos de igual modo perecereis. Jesus estava vendo que se a nação de fato não se arrependesse, se a nação de fato não encontrasse refúgio nele, eles iriam perecer muito em breve. Aproximadamente uns 40 anos depois, depois da morte de Jesus, o cerco de Jerusalém, que foi no ano 70, se eu não estou enganado. Um certo homem, prosseguiu ele, tinha uma figueira plantada na sua vinha e foi procurar nela fruto e não o achara. E disse ao vinheteiro, eis que há 3 anos venho procurar fruto nessa figueira e não o acho. Corta-o, porque ocupa ainda a terra inutilmente. A geração a qual o Salvador tinha vindo era representada pela figueira da vinha do Senhor, dentro do círculo de seus cuidados e bênçãos especiais. A vinha do Senhor, o povo escolhido de Deus, os judeus naquele caso, hoje, nós, estava sendo representado por aquela figueira que estava ali há anos e não dava frutos. Uma figueira inútil. E o homem, o dono, que falou para arrancar fora. O povo no tempo de Cristo fazia maior ostentação de piedade do que os judeus de épocas anteriores. Porém, eram ainda mais destituídos de suas suaves graças do Espírito de Deus. Os preciosos frutos de caráter que tornavam a vida de José tão fragrante e bela
não se manifestavam no povo judeus. Eles tinham uma aparência de piedade muito maior do que os seus antepassados, mas o caráter totalmente desfigurado, pior do que os seus antepassados. Viviam mais de aparências do que de fato uma conversão genuína a qual deveriam viver. Deus, por seu filho, procurava frutos, mas não encontrou nenhum. Israel era um estorvo à terra. Toda a sua existência era uma maldição, pois ocupava na vinha o lugar que uma árvore frutífera poderia preencher. Muitas vezes eu e você olhamos para essas histórias e olhamos como aquela nação conseguiu fazer aquilo, tendo Jesus ali com eles. E muitas vezes eu e você estamos andando no mesmo caminho. Será que eu e você estamos sendo uma árvore estéril, infrutífera, que estamos há anos ali plantados na igreja de Deus e não damos nenhum fruto? Não há nada que provenha de Deus em nossas vidas, não alcançamos pessoas, não levamos o evangelho a pessoas, estamos mortos dentro da igreja. Os israelitas mal representavam Deus aos povos. Não eram somente inúteis, mas decididamente um embaraço. Sua vida religiosa iludia em alto grau e em vez de salvação acarretava ruína. Pessoas que estão na igreja não dão fruto e pior que isso, causam uma má imagem de Deus justamente por estarem na igreja há tanto tempo, e os seus frutos são os mesmos de ruína e destruição. Responde-se ao desejo do proprietário dizendo: Senhor, deixa este ano até que eu a escave, a esterque, e se der fruto, ficará. O jardineiro não recusa trabalhar numa planta tão pouco promissora, está pronto a prestar-lhe ainda maiores cuidados. E aqui nós vemos a dinâmica de Deus Pai e Deus Filho trabalhando em nossas vidas, nós, árvores, muitas vezes infrutíferas, na vinha do Senhor. Então, a misericórdia de Deus por mais um tempo. Vamos esperar mais um ano, vou adubar aqui. E muitas vezes essas mensagens que estamos tendo aqui, esses estudos que estamos fazendo, estamos lendo a palavra, estamos lendo lição da escola sabatina, estamos tendo contato com o sermão na internet, na igreja, estamos tendo contato com irmãos, estamos vendo o reavivamento acontecendo na vida de alguns irmãos. E essa é uma forma de Deus estar trabalhando em nossas vidas, está escavando ao lado, está adubando a terra para ver se ganhamos força e passemos a produzir frutos. Só que uma hora essa árvore será cortada se não produzir os frutos. Eu e você devemos tomar uma decisão hoje em nossas vidas, mudar as nossas vidas hoje, para que de fato possamos produzir frutos na obra do Senhor. O proprietário e o vinteiro têm mais interesse na figueira. Assim, o pai e o filho eram um no amor ao povo escolhido. Cristo dizia aos ouvintes que lhes seria dada maiores oportunidades. Todo meio que o amor de Deus podia sugerir seria empregado para que tornassem-se árvores de justiça e produzissem frutos para a bênção do mundo. Tudo o que Cristo pode fazer por nós para transformar a nossa vida, Ele está fazendo. E muitas vezes aí você estamos apenas rejeitando a palavra do Senhor que vem até nós. Hoje é o dia de transformação, hoje é o dia de mudar minha vida. Mas muitas vezes aí você estamos adormecidos aqui, estamos inertes, as nossas raízes estão se firmando cada vez mais neste mundo, cada vez mais nas coisas da carne, cada vez mais nos nossos desejos, nas nossas vontades. E vamos nos perdendo nesse mundo. Para a gente encerrar, vou ler aqui o último texto. O coração que não atende às instâncias divinas se endurece até tornar-se insensível à influência do Espírito Santo. Hoje, se ouvirmos a voz de Deus, não devemos endurecer o nosso coração. Quanto mais endurecemos, mais nos tornamos estéril. E não importa quanto mais adubo seja colocado ali, não importa quanto mais amor seja empregado da parte de Deus, não importa quantos mensageiros Deus envia até nós, seja através
de sermãos na internet, seja através da palavra escrita, através da nossa leitura, através do nosso ouvir. Não importa. Se eu e você estamos endurecendo nosso coração, não surtirá efeito. E hoje a palavra de Deus diz para não endurecermos nosso coração. Então sim é dito, aqueles que endureceram o coração, aqueles que resistiram ao ponto de não retorno. Corta, porque ela ocupa ainda a terra inutilmente. Se eu e você, de fato, queremos uma transformação em nossa vida, precisamos permitir que o Espírito Santo trabalhe em nossas vidas. Precisamos permitir que seja cortada o nosso vínculo total com esse mundo e comecemos a nos aprofundar na palavra de Deus, que comecemos a olhar para o alto e almejar uma vida futura, que comecemos a viver o céu aqui e agora, e não apenas este mundo. Muitas vezes eu e você estamos tão imersos aqui que não conseguimos ver o porvir. E vamos criando raiz aqui, endurecendo nosso coração e nossa vida espiritual vira aquela rotina de igreja, de ir para o culto, voltar para casa, ir para o culto, voltar para casa. E não há uma transformação em minha vida e ninguém reconhece que de fato eu sou uma pessoa diferente. Porque de fato eu não sou, eu endureci o meu coração. E o adubo, o amor de Deus em minha vida já não faz mais efeito, já não me transforma. Hoje é o dia de mudarmos isso. Hoje é o dia de ouvirmos a voz do Senhor e passemos a dar frutos, o fruto do Espírito, para aqueles que estão ao nosso redor. Vamos encerrar por aqui. Se o irmão ficou com alguma dúvida, deixa nos comentários. Se o irmão leu o capítulo completo, tem muitas coisas importantes que eu não consigo trazer aqui nessa janela de 20 minutos. Deixa nos comentários, que eu vou estar lendo, vou estar respondendo. A gente vai estudar juntos. Tem seus pedidos de oração, deixa nos comentários, que eu vou estar orando por todos. Convido os irmãos que puderem fechar os olhos para falarmos com Deus. Senhor Deus, Pai amado, obrigado, Senhor, porque mais uma vez temos a oportunidade de abrir a Tua Palavra e de estudar. Pai querido, te pedimos, Senhor, por favor, trabalhe em nossas vidas, transforma o nosso coração, Senhor. Por favor, derrama Teu Santo Espírito sobre nós. Por nós mesmos seremos sempre esses egoístas, mesquinhos que irão julgar as pessoas aqui, Senhor amado. Que se nos colocaremos acima dos outros, pedimos que o Teu Santo Espírito trabalhe em nós para que, de fato, o Teu amor nos transforme e que, de fato, Senhor, possamos representar o Teu amor como bons servos Teus aqui. Possamos, de fato, refletir o caráter de Cristo a esse mundo a perecer, Senhor amado. Possamos dar esse último convite de misericórdia que primeiro venha a nós, que aceitemos-nos e que compartilhemos com os outros, Senhor. Te pedimos isso em nome de Jesus. Amém. Meu irmão, fica com Deus e que Deus te abençoe.